Bom, hoje aqui, então, a gente vai fazer um jeito diferente de tratar sobre os temas repetitivos mais recentes aí do TST. Então, relembrando que no ano passado, em 2024, o TST fez uma alteração no seu regimento interno, facilitando a criação de precedentes vinculantes, principalmente recursos repetitivos para reafirmação de jurisprudência. Então, quando o TST verifica lá, a primeira turma, a segunda, a terceira, a quarta, a oitava turma, todas as turmas entendem da mesma maneira, a STI1 entende da mesma maneira, a mesma matéria, eles não precisam seguir aquele trâmite completo lá do CPC, da CLT, para a criação para instaurar um incidente de recurso repetitivo para depois fazer a criação da tese. Então, o que eles podem fazer desde essa alteração regimental? Eles podem, todo mundo entende igual, então eu vou criar uma tese aqui. Pronto, um pouco mais, um procedimento sumário, vamos dizer assim, procedimento sumaríssimo de recurso repetitivo. É isso que o TST pode fazer desde 2024, com a alteração regimental. A meu ver, seria legal / inconstitucional, porque a lei é que determina como se pode criar como se dá o julgamento do recurso repetitivo, do incidente de assunção de competência, do incidente de resolução de demandas repetitivas, são coisas diferentes. A meu ver, seria a lei, né? Não pode ser por regimento interno, mas as teses estão aí para a gente seguir, certo? E em linhas gerais, na prática, eu tenho seguido os temas novos aí do TST sobre direito do trabalho e processo de trabalho em geral. Então, a gente teve, com essa alteração procedimental, uma facilitação. Pode fazer recurso efetivo de uma maneira mais rápida, mais célere. E é por isso que o TST tem feito aí, em média, 10 a 12 teses de fevereiro, março, abril e maio. Posso estar errado, tá? Não lembro se fevereiro realmente teve. Mas, salvo engano, foram 40 teses, em torno de 40 e poucas teses desde então. Estou com o material aí para uso próprio, por enquanto, em que eu sistematizei por assunto esses temas, né, essas teses, mas ainda pretendo fazer algo mais elaborado mais para frente, conforme esse número aí começa a diminuir. Né? Até porque a gente vai ter outras teses sobre matérias semelhantes, vai ter outras teses sobre rescisão indireta, sobre dano moral, sobre justa causa, e essas teses vão se complementando, como a gente vai ver hoje na questão que eu criei para a gente ver. A gente teve algumas teses que foram criadas sobre fundos de garantia e rescisão indireta. Né? A gente teve 2 teses, pelo menos, falando sobre isso. A gente teve teses falando sobre testemunha, etc. Mas sobre fundo de garantia, a gente tem que sempre se recordar que a relação ela é meio complexa. Meio complexa não, ela é bem complexa. E ela é uma relação meio que angular, trilateral, vamos dizer assim. Porque a gente tem 3 pessoas quando a gente fala em fundo de garantia. A gente tem o órgão gestor dos recursos do fundo de garantia, que é a Caixa Econômica Federal. A gente tem, na verdade, a gente tem uma série de pessoas que fazem essa gestão. A Caixa Econômica faz a custódia, tem o órgão gestor do fundo de garantia, e etc, etc. Tem o sistema financeiro habitacional, que vai pegar recursos. Enfim, mas vamos pensar como se fosse uma coisa só. Tipo, pensa num ente estatal ali formado por um conjunto de pessoas que vão integrar ali a gestão e destinação de recursos, custódia, gestão e destinação de recursos do fundo de garantia. Então tem um monte de gente ali, mas vamos pensar que é uma só. A gente tem uma outra pessoa que é o empregador, que é quem paga, quem contribui, entre aspas, quem faz os depósitos do fundo de garantia,
e a gente tem o empregado, que é quem é o beneficiário, que é quem tem esse direito. Lembrando que o Fundo de Garantia veio em substituição ao antigo regime de estabilidade decenal. Então, ele cria um fundo ali que garante o empregado uma indenização e que facilita para o empregador o pagamento dessa indenização, porque às vezes o que acontecia era que no antigo regime de estabilidade decenal, antes da aquisição da estabilidade, o empregador não tinha a grana suficiente para pagar aviso prévio, etc, etc, e a indenização pela ruptura contratual. Então, esse depósito de fundo de garantia, ele já cria um colchão de segurança, tanto para o empregado, que vai conseguir levantar esse valor, como para o empregador, que não vai ter que pagar uma indenização vultosa, vamos por 8 anos de contrato de trabalho, vai ter que pagar uma indenização vultosa de uma vez só. Então, acaba tendo essa complexidade. Por conta disso, a gente vê na doutrina aquele negócio de ter uma natureza híbrida, ou uma natureza que seria uma natureza tanto de direito trabalhista como também de tributo, né? E aí a gente tem nessa multiplicidade de facetas, então uma gama muito grande de finalidades para o fundo de garantia, né? Tanto para o empregado, como para o empregador, como para obras de infraestrutura, etc. Aí a gente acaba vendo uma relação entre empregado e empregador, envolvendo o fundo de garantia, e entre empregador e esse conjunto de entes do Estado que fazem a custódia, gestão e destinação do fundo de garantia, os recursos do fundo de garantia. Então, como tem essa relação entre empregado e empregador e entre empregado e Estado, tá, vamos resumir assim, a gente tem, por exemplo, que o empregado pode cobrar depósito de fundo de garantia numa reclamação trabalhista. Mas a Caixa Econômica Federal também pode fazer uma execução fiscal contra esse empregador cobrando os depósitos de fundo de garantia. Se o empregador deve para um determinado empregado depósito de fundo de garantia, ele pode realizar os depósitos ali. Mas se ele tem 450 empregados e deve para uma ampla gama de empregados, ele sendo cobrado na via administrativa ou judicial pela Caixa Econômica Federal, ele pode fazer um pedido de parcelamento lá na Caixa Econômica Federal. E aí, o que acontece muitas das vezes é que essas empresas que devem para um monte de empregado e vai lá e faz um parcelamento, eles falam, quando eles são cobrados uma reclamação trabalhista individual, eles falam, mas eu fiz um parcelamento com a Caixa, por que você está me cobrando? Ou, você não pode me cobrar porque está suspenso o crédito lá por conta do parcelamento. E aí, a gente tem que sempre se recordar disso que eu falei anteriormente. Existe uma relação entre empregado e empregador, uma relação entre empregador e ente estatal. Não existe, assim, uma trilateralidade, né? Existe, na verdade, uma relação entre empregado e empregador e existe uma relação distinta entre empregador e ente estatal, certo? Então, o que isso quer dizer é que não se confunde o pedido de parcelamento feito entre empregado e Caixa Econômica Federal e a relação de crédito e débito ali entre empregado e empregador. Ou seja, o empregado não tem nada a ver com o parcelamento, porque não se confundem as relações, certo? Então, isso a gente deve levar como um parâmetro. Segundo parâmetro, para a gente resolver a questão que a gente criou aqui mais para frente. Segunda questão é a seguinte. O contrato de trabalho, ele é uma gama de obrigações e contraprestações, certo? E essas obrigações são definidas em contrato. Só que a gente tem uma ampla gama de normas cogentes, certo? Normas imperativas. O que é isso? São normas que vão se inserir no contrato de trabalho
quer as partes queiram ou não. Ou seja, se você começa a trabalhar para o empregador, você tem 8 horas diárias e 44 semanais. A gente não pode chegar e falar, eu vou trabalhar 18 horas por dia, segunda a sábado. Certo? Isso seria uma ofensa ao limite constitucional de jornada. Ainda é. Por enquanto, daqui a pouco a gente conversa. Mas ainda estamos nesse patamar. De todos os direitos, 13º, periculosidade, insalubridade, todos eles, a gente tem o depósito do fundo de garantia como um dos direitos. Então, o fundo de garantia é uma cláusula contratual, vamos dizer assim. E o artigo 483 da CLT fala que o empregado pode ver rescindido o contrato de trabalho, na verdade, resolvido o contrato de trabalho, quando o empregador cometer alguma das faltas graves que estão lá no 483, rescisão indireta do contrato de trabalho, certo? 483D da CLT fala que o empregador comete falta grave, o empregador comete falta grave quando ele não cumpre com as obrigações contratuais. Uma delas, fundos de garantia. A gente sempre teve a discussão se falta de pagamento do fundo de garantia seria fundamento para rescisão indireta ou não. Isso porque o fundo de garantia não é um direito fruível pelo empregado de imediato. Ele só vai levantar o fundo de garantia quando ele se enquadrar lá nas hipóteses do artigo 18, artigo 20, não me recordo agora, da Lei 8.036 de 1990. Então, doença grave, doença terminal, vai levantar dinheiro para financiamento, né, do sistema financeiro habitacional, e assim por diante, e na dispensa sem justa causa, que é a maior parte das hipóteses, a maior incidência aí que a gente tem. Tá. Então quer dizer que ele só vai levantar essas hipóteses. Apenas aí, para uma corrente, o empregado poderia pedir a rescisão indireta. Fui lá fazer um financiamento, achei que ia ter 20 mil reais para eu ajudar na minha entrada, na minha casa não tem nada lá. Então aí você pode pedir rescisão indireta. Essa seria a corrente. No entanto, a outra corrente fala que não, que independe dessa relação entre fruição do direito ou não, porque a obrigação contratual de depositar FGTS todo mês não está sendo cumprida. Beleza? Beleza. Então, a gente tem 2 pontos sobre FGTS aqui importantes. Relação entre empregado e empregador, relação entre empregado e Estado. Segundo ponto, discussão sobre a falta de depósito de fundo de garantia ser hipótese para rescisão indireta, certo? Beleza, vamos para a questão agora que a gente vai responder tudo isso. João Silva, empregado da empresa Beta Transportes desde 2008, exercia a função de motorista de caminhão, realizando entregas em diversas cidades. Em janeiro de 2023, a empresa passou por dificuldades financeiras e deixou de depositar o FGTS de João por 6 meses consecutivos. Ao tomar conhecimento da situação em julho de 2023, João notificou a empresa, corajoso, acontece na prática, e prometeu regularizar os depósitos, mas não o fez. Em setembro de 2023, ou seja, setembro de janeiro, a gente tem datas aqui, janeiro, julho e setembro de 23. João ajuizou reclamação trabalhista pleiteando a rescisão indireta do contrato de trabalho. Durante o processo, a empresa alegou que havia firmado parcelamento de débito da FGTS com a Caixa Econômica Federal em agosto de 23, um mês depois da notificação, um mês antes do ajuizamento da reclamação trabalhista, certo? Argumentando que isso afastaria o direito do empregado à rescisão indireta. O juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido de rescisão indireta, condenando a empresa ao pagamento de verba rescisória. Inconformada, a empresa recorreu, o tribunal reformou, entendendo que o parcelamento firmado com a Caixa Econômica Federal impediria o reconhecimento da rescisão indireta. João interpôs recurso de revista ao TST. A gente tenta sempre fazer a questão com base na banca FGV, então isso aqui é aquele caso hipotético gigantesco, cheio de detalhes, datas, etc.
O tema, a questão, o fundamento da questão ele é bem simples, lógico, é um tema novo, são temas novos, mas esse conjunto de detalhes, de datas, é o que, na pressa ali, o nervosismo faz o candidato se confundir, tá? Mas, basicamente, janeiro não deposita fundo de garantia, julho, João Corajoso notifica, agosto, parcelamento, setembro, ajuizamento de reclamação trabalhista para rescisão indireta. Primeiro grau, reconhece, decreta rescisão indireta. Segundo grau, reforma, recurso ao TST. Paralelamente, em outubro de 23, João ajuizou nova reclamação trabalhista contra a mesma empresa, pleiteando horas extras não pagas durante todo o período trabalhado. Na audiência de instrução desta segunda ação, realizada em março de 24, João arrolou como testemunha Pedro Santos, que também possui ação trabalhista em andamento contra a Beta Transportes, que é a mesma empresa, um pedido de pagamento de adicional de periculosidade, outro pedido. A empresa impugnou a oitiva de Pedro, alegando suspeição por ter ação contra o mesmo empregador. Considerando os precedentes vinculantes do TST e recursos respectivos, assinale a alternativa correta. Então, tem uma segunda ação e uma contradita por ter ação contra a mesma empresa. Tá? Então, vamos às alternativas e já vai indicando qual que é a correta, qual que pode estar incorreta. Depois a gente fala o fundamento específico com base na explicação que a gente deu ali, mas a gente deixou um suspensezinho para o final, beleza? E é isso tudo, que toda a base dessa questão são temas novos de efetivos do TST. Então, alternativa A, o parcelamento do débito de FGTS firmado entre a empresa e a Caixa Econômica Federal impede o reconhecimento da rescisão indireta, pois demonstra a intenção do empregador de regularizar a situação, devendo João aguardar o cumprimento integral do acordo para eventualmente pleitear a rescisão, caso haja novo inadimplemento. Como a gente falou, isso aqui está incorreto, porque são duas relações distintas, tá? São duas relações distintas. Então, eu coloquei em vermelho, porque a gente está eliminando essa questão. Não está correto. A relação entre empregado e empregador é distinta da relação entre empregador e Caixa Econômica Federal. E, além disso, o empregado ele não participa do acordo de parcelamento. Então, seria injusto a gente dar efeito para o empregado de um acordo que ele não participou. B. A testemunha Pedro Santos deve ser considerada suspeita e impedida de depor, uma vez que a existência de ação contra o mesmo empregador, independentemente da identidade de pedidos, caracteriza parcialidade presumida que compromete a imparcialidade do depoimento. Tá? A gente fez uma redação truncada, baseando em algumas alternativas da FGV, mas basicamente essa aqui está equivocada. A gente já tem súmula bem clássica aqui do TST, súmula 357, que fala exatamente isso. A existência de ação contra o mesmo empregador não torna a testemunha suspeita. Alternativa C, o descumprimento da obrigação de depositar a FGTS por 6 meses consecutivos autoriza a rescisão indireta, sendo irrelevante o parcelamento posterior firmado com a Caixa Econômica Federal, e a testemunha Pedro não é suspeita apenas por ter ação contra o mesmo empregador, podendo prestar depoimento normalmente. A princípio, essa está correta, porque vai exatamente com o mesmo sentido do que a gente falou no início dessa aula. Ou seja, FGTS, relação entre empregado e empregador é uma coisa, entre empregador e Caixa Econômica outra coisa, e a súmula 357 que a gente acabou de falar. A rescisão indireta só seria cabível se João tivesse pleiteado a regularização dos depósitos imediatamente após tomar conhecimento da irregularidade, pois o requisito da imediatidade é essencial nesses casos e a testemunha Pedro pode depor desde que seu processo não tenha pedido idêntico ao de João. Tá? Bom, aqui a gente tem a questão que em janeiro a empresa passou por dificuldades, então ele ficou 6 meses ali com conhecimento presumido, a gente pode entender assim, de que Pedro sabia, né, dessa irregularidade de FGTS. Só que a imediatidade não é requisito
para rescisão indireta em caso de depósito de fundo de garantia, tá? Até porque isso vai se renovando mês a mês e tal, mas o TST tem entendimento firme nesse sentido. Então, a alternativa D a gente elimina. O parcelamento do FGTS firmado antes do ajuizamento da ação trabalhista afasta o direito à rescisão indireta, demonstrando boa-fé do empregador, e quanto à testemunha Pedro, sua oitiva dependerá da análise do juiz sobre eventual parcialidade, não sendo automaticamente suspeita. A segunda parte, quanto à testemunha, dá até para acolher, tá? Como real. Mas o FGTS, a gente já viu que não depende de boa-fé, é cumprir ou não a obrigação, então a gente elimina também. Então, correta é a alternativa C, tá? Neste caso aqui. Vamos lá aos fundamentos com base nos entendimentos novos do TST. Tema 70. A ausência ou irregularidade no recolhimento dos depósitos de FGTS caracteriza descumprimento de obrigação contratual, aquilo que eu falei no início da nossa aula, nos termos do artigo 483-D da CLT, suficiente para configurar a rescisão indireta do contrato de trabalho, sendo desnecessário o requisito da imediatidade. A gente explorou essa requisito da imediatidade na alternativa D, aqui, ó, sendo o requisito da imediatidade essencial nesses casos, né? Então, é errado essa alternativa, por conta desta parte final do tema 70, sendo que fala que é desnecessário o requisito da imediatidade. Tema 141 fala que o parcelamento de débitos de FGTS entre empregador e Caixa Econômica Federal não impede que o empregado exerça a qualquer tempo o direito de requerer na Justiça do Trabalho a condenação ao recolhimento imediato dos valores não depositados. Quando a gente soma a ideia do tema 141 com o tema 70, a gente verifica que essa irregularidade do FGTS e o parcelamento não evita a rescisão indireta. Tudo bem? Beleza? E o tema 72, que é no mesmo sentido, mas um pouco mais completo, que é a súmula 357. O tema 72 fala que a existência de ação contra o mesmo empregador, ainda que possua idêntica pretensão, então vamos lá. Aqui no exemplo a gente tem que o empregado pede hora extra, a testemunha pede adicional de periculosidade. Poderia ser hora extra e hora extra, não interferiria, tá? Ainda que possua idêntica pretensão, não torna a testemunha suspeita, salvo quando o julgador se convencer da sua parcialidade mediante o exame da prova constante dos autos, tá? Então, pode ter ação idêntica, pode ter ação diferente, não é automática essa suspeição por ter ação contra o mesmo empregador. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado da aula e da questão. A gente se vê na próxima.